Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do grego, autor Rick Renner. Hoje, 28 de abril. Título: Manhã da Ressurreição. Texto base, Mateus 28, verso 1 e 2. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Jesus está vivo. Sua ressurreição não é meramente o renascimento filosófico de suas ideias e seus ensinamentos. Ele foi literalmente ressuscitado dos mortos. O poder de Deus explodiu dentro daquele sepulcro, restabeleceu a ligação entre o Espírito de Jesus e o seu corpo morto, inundou de vida o seu cadáver e ele se levantou. Tanto poder foi liberado por detrás da entrada selada de seu sepulcro, que a própria terra evidenciou isso e estremeceu por causa da explosão. Então, um anjo rolou a pedra da entrada do túmulo e Jesus atravessou fisicamente, vivo, a porta daquele sepulcro. Isso não é lenda nem conto de fadas. Esse é um fundamento da nossa fé. Então, hoje, examinemos os eventos que cercam a ressurreição de Jesus Cristo. Ele foi ressuscitado dos mortos em algum momento entre o fim do pôr do sol de sábado, no sábado à noite, e antes de as mulheres irem ao sepulcro no início da manhã de domingo. As únicas verdadeiras testemunhas oculares da própria ressurreição foram os anjos presentes e os 4 soldados romanos posicionados ali por ordem de Pilatos. Mateus 27, verso 66. Entretanto, Mateus, Marcos, Lucas e João registram os eventos que se seguiram na manhã da sua ressurreição. Na primeira leitura dos 4 relatos do que aconteceu naquela manhã, pode parecer existir uma contradição entre os detalhes contados nos diferentes evangelhos. Porém, quando eles são cronologicamente alinhados, o quadro fica muito claro e a impressão da contradição é apagada. Permita-me dar-lhe um exemplo do que parece ser uma contradição. O Evangelho de Mateus diz que havia um anjo fora do sepulcro. O Evangelho de Marcos diz que havia um anjo dentro do sepulcro. O Evangelho de Lucas diz que havia 2 anjos dentro do sepulcro. João nada diz sobre os anjos, mas diz que ao voltar mais tarde naquele dia, Maria viu 2 anjos dentro do sepulcro, posicionados na cabeça e no pé do lugar onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Então, quem está contando a história certa? Quantos anjos haviam ali? Como eu disse, para ver todo o cenário do que aconteceu naquele dia, os eventos dos 4 evangelhos precisam ser corretamente ordenados cronologicamente. Então, comecemos. Mateus 28, verso 1 diz: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Além de Maria Madalena e da outra Maria, a mãe de Tiago, Lucas 24, verso 10, nos diz que Joana e as demais mulheres foram ao sepulcro. Lucas 8,3 nos diz que essa Joana era a esposa do mordomo de Herodes. Evidentemente, uma mulher rica que apoiava financeiramente o ministério de Jesus. Segundo Lucas 23, versos 55 e 56, muitas dessas mulheres estavam presentes quando Jesus foi colocado dentro do sepulcro, mas voltaram para casa para preparar aromas e bálsamos de forma que pudessem ungir o seu corpo para o sepultamento quando retornassem depois do dia de sábado. Essas mulheres não tinham como saber que os principais sacerdotes e os anciãos haviam ido a Pilatos no dia seguinte ao do sepultamento de Jesus para pedir um turno de 4 soldados romanos para guardar o sepulcro e um funcionário da corte romano para selar o sepulcro. Como aquelas mulheres saberiam disso?
Elas estavam em casa preparando aromas e bálsamos. Contudo, enquanto essas mulheres se preparavam para voltar para ungir o cadáver de Jesus, o sepulcro estava oficialmente selado e os soldados romanos haviam recebido ordens para guardar o sepulcro 24 horas por dia. Se as mulheres soubessem que o sepulcro estava legalmente selado e não podia ser aberto, não teriam retornado a ele, por ser legalmente impossível elas pedirem a remoção da pedra. Marcos 16, do verso 2 ao 4, diz: E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Dizia uma às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Desconhecendo o fato de que o sepulcro não poderia ser legalmente aberto, as mulheres foram ao sepulcro com o propósito de ungir o corpo de Jesus. Ao se aproximarem do jardim onde o sepulcro estava localizado, elas se puseram a imaginar que removeria a pedra para elas. Entretanto, Mateus 28, verso 2 diz: E eis que houve um grande terremoto. Esse terremoto não ocorreu na hora em que as mulheres se aproximaram do sepulcro. Em vez disso, ocorreu simultaneamente ao instante da ressurreição de Jesus. Em algum momento após o pôr do sol do sábado e antes de as mulheres chegarem ao jardim. Ao descrever a magnitude do terremoto, Mateus usa a palavra eis que. Em grego, essa expressão é a palavra idou. A versão da Bíblia Almeida Revista e Atualizada a traduz como eis que. Mas em nossos dias, ela poderia ser mais bem traduzida como uau. Essa palavra transmite a ideia de choque, assombro e maravilha. Então, quando Mateus diz, e eis que houve um grande terremoto, ele literalmente quer dizer, uau, vocês conseguem acreditar? A palavra idou também poderia transmitir a seguinte ideia, puxa, ouça a coisa maravilhosa que aconteceu a seguir. Embora escreva seu evangelho muito anos após o fato, Mateus ainda se sente assombrado ao pensar naquele evento. Mateus nos diz que houve um grande terremoto. A palavra grande é a palavra grega mega, não deixando espaço para dúvida quanto à magnitude daquele evento. A palavra mega sempre sugere algo imenso, monumental ou enorme. A palavra terremoto é a palavra grega seismos, que significa um terremoto literal. Assim, como a criação estremeceu quando seu Criador morreu na cruz, agora a terra explodiu exultante com a ressurreição de Jesus. Marcos 16,4 diz que ao chegarem ao túmulo, as mulheres descobriram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. A palavra muito é a palavra grega esfodra, que significa muito, excessivamente ou extremamente. A palavra grande é a palavra mega, que significa imenso, monumental ou enorme. Em outras palavras, aquela não era uma pedra normal. As autoridades colocaram uma pedra extremamente excessiva, pesada, em frente à entrada do sepulcro de Jesus. Contudo, quando as mulheres chegaram, ela havia sido removida. Mateus 28, 2 nos diz como a pedra foi removida. O versículo diz que um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. A palavra assentou-se é a palavra grega katemai, que significa sentar-se. Alguns sugeriram que a capacidade do anjo de sentar-se em cima de uma pedra tão grande pode também denotar seu tamanho imenso. Em outras palavras, ele era tão grande que podia sentar-se em cima da enorme pedra como se ela fosse uma cadeira. Nesse caso, a remoção da pedra teria sido um feito simples. Mateus nos informa que não somente o anjo era forte, mas o seu aspecto era como um relâmpago e a suave veste alva como a neve. Versículo 3. O imenso tamanho, poder e brilho desse anjo explica por que os guardas romanos fugiram do local.
Mateus 28, verso 4, nos diz: E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. A palavra espavoridos é a palavra grega phobos, que significa temer. Nesse caso, foi grande temor, repleto de pânico, que fez com que os guardas tremessem. Essa palavra tremeram é derivada da palavra grega seio, a palavra raiz idêntica à de terremoto. Os poderosos soldados romanos estremeceram e tremeram à vista do anjo. De fato, eles ficaram como se estivessem mortos. A palavra mortos é a palavra grega necros, a palavra que designa um cadáver. Os soldados ficaram tão aterrorizados com a aparência do anjo que caíram no chão, tremendo violentamente e tão paralisados de medo que não conseguiam se mover. Quando, por fim, conseguiram se mover novamente, esses guardas fugiram do local. E quando as mulheres chegaram ao jardim, eles haviam sumido. Lucas 24, verso 3, nos diz que, com a pedra removida, aquelas mulheres passaram diretamente pelo anjo que se sentava sobre a enorme pedra e cruzaram o limiar de acesso ao sepulcro. Ele diz: ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Porém, o que elas encontraram dentro do sepulcro, além do lugar vazio onde Jesus havia sido colocado? Marcos 16:5 nos conta: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Primeiramente, aquelas mulheres viram um anjo sentado em cima da pedra na entrada do sepulcro. Agora, dentro do túmulo, elas veem outro anjo, cuja aparência é a de um jovem. A palavra jovem deriva da palavra grega neanikos, referindo-se a um homem jovem, cheio de vigor e energia e que está no auge de sua vida. Isso ilustra a vitalidade, a força e a aparência sempre jovem dos anjos. A Bíblia também nos diz que esse anjo estava vestido de branco. A palavra vestido retrata uma veste à volta dos ombros, como estaria vestido um poderoso guerreiro ou governante. A palavra veste provém da palavra grega stole, que representa o longo manto pendente que adornava a realeza, comandantes, reis, sacerdotes e outras pessoas da alta distinção. Lucas 24, verso 4, nos diz que aquelas mulheres de pé em um túmulo vazio estavam perplexas a esse respeito. A palavra grega para perplexa é aporel, que significa perder o rumo. Essa é a imagem de alguém que está tão confuso que não consegue descobrir onde está, o que está fazendo ou o que está acontecendo ao seu redor. Essa pessoa está totalmente aturdida com os eventos à sua volta. É claro que aquelas mulheres estavam perplexas. Elas foram esperando ver a pedra em frente ao sepulcro, mas ela havia sido removida. Sentado em cima da enorme pedra estava um anjo deslumbrante. Para entrar no sepulcro, elas tiveram de passar por aquele anjo. Mais uma vez, dentro do sepulcro, descobriram que não havia cadáver. Então, de repente, olharam para o lado direito do sepulcro e viram um segundo anjo, vestido com uma longa túnica branca, como um guerreiro governante, sacerdote ou rei. As mulheres não esperavam se deparar com qualquer desses eventos incomuns naquela manhã. Teria sido normal ficarem atordoadas com tantas perguntas. Então, Lucas 24, verso 4, nos diz que, de repente, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. A palavra apareceram provém da palavra grega episteme, que significa vir de repente, tomar de surpresa, chegar de supetão, entrar de repente ou aparecer inesperadamente. Em outras palavras, enquanto as mulheres tentavam descobrir o que estavam vendo, o anjo sentado em cima da pedra decidiu juntar-se ao grupo que estava dentro do sepulcro. De repente, para espanto das mulheres, dois anjos estavam de pé dentro do sepulcro com vestes resplandecentes. A palavra resplandecente é astrapto,
que retrata algo que brilha ou pisca como um raio. Pode se referir à aparência resplandecente dos anjos. Lucas 24, 5, 8 diz: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Após proclamarem a alegre notícia da ressurreição de Jesus, os dois anjos instruíram as mulheres: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Marcos 16, 7. Mateus 28, 8 diz que elas correram a anunciá-lo aos discípulos. Marcos 16, 8 diz: e saindo elas, fugiram do sepulcro. Lucas 24, verso 9 e 10 diz que as mulheres voltaram e anunciaram todas estas coisas aos 11. Você é capaz de imaginar quão confusa aquelas mulheres deveriam estar ao tentarem contar aos apóstolos o que haviam visto e ouvido naquela manhã? Lucas 24, 11 diz: tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram nelas. A palavra delírio provém da palavra grega leros, que significa insensatez, conversa fiada, tagarelice ou delírio. Em outras palavras, provavelmente a apresentação do evangelho pelas mulheres não foi extremamente clara, mas despertou suficiente interesse em Pedro e João para fazê-los levantar-se e descobrir por si mesmo o que havia acontecido a Jesus. Depois de ter um encontro sobrenatural com o Senhor, nem sempre é fácil expressar essa experiência em palavras. Essa é uma frustração que todos nós que conhecemos o Senhor sentimos em algum momento ou outro. Todavia, não podemos deixar que isso nos impeça de divulgar a boa notícia acerca do que Jesus Cristo fez em nossa vida. Nunca devemos nos esquecer de que, embora aquelas mulheres parecessem falar coisas sem sentido e balbuciar, suas palavras foram tudo o que foi necessário para despertar naqueles homens o interesse que os fez levantar e descobrir eles mesmos sobre Jesus. Ao compartilhar Jesus Cristo com a sua família e amigos, é sua tarefa dar o melhor de si. Conte a boa notícia da melhor maneira que você souber. Porém, não negligencie o fato de que o Espírito Santo também está falando ao coração das pessoas ao mesmo tempo em que você está falando ao ouvido delas. O Espírito Santo de Deus usará você e o seu testemunho para despertar fome no coração delas. Porém, muito depois de você terminar de falar, Deus ainda estará lidando com elas. E quando forem a Jesus, não irão se lembrar se você pareceu confuso no dia em que lhes apresentou o Evangelho. Elas estarão gratas por você as amar o suficiente para se importar com a alma delas. Por isso, levante-se e siga em frente. Abra a boca e comece a contar a boa notícia de que Jesus Cristo está vivo e ativo. Minha oração para hoje. Senhor, eu me preocupo com a minha família, amigos, conhecidos e colegas de trabalho que ainda não te conhecem como seu Salvador pessoal. Tenho me preocupado com que, se eu tentar conversar com elas, eu não faria sentido. Então, tenho evitado testemunhá-lo a eles. Porém, sei que tu podes dar sentido a qualquer coisa que eu diga. Hoje, eu me apoio em ti para me ajudar a testemunhar às pessoas da minha vida. Preciso que tu fales ao coração delas ao mesmo tempo em que eu estiver falando aos seus ouvidos. Ajuda-me a contar-lhes sobre a tua graça salvadora. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que sou uma testemunha de Jesus Cristo. Abro a minha boca e falo a verdade em amor. E as pessoas querem ouvir o que eu tenho a lhes dizer.
Essa é a melhor notícia que há no mundo todo. E quando eu a conto, as pessoas ficam empolgadas e querem entregar sua vida a Jesus. Não tenho medo de falar com franqueza, com ousadia e em nome do meu precioso Salvador. Ele fará pelos outros o que fez por mim, porque não faz acepção de pessoas. Portanto, falarei com ousadia sobre a graça de Deus e o que ele fez por mim. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Você já teve momentos em que quis contar a alguém sobre uma experiência que teve com o Senhor, mas se sentiu frustrado por não conseguir encontrar as palavras certas para explicar a sua experiência? 2. Se de repente você se encontrasse diante de alguém que estivesse morrendo e precisasse entregar seu coração a Jesus, saberia como levar essa pessoa ao Senhor? Se a sua resposta for sim, como você o faria? O que você diria a ela? 3. Se a sua resposta à pergunta anterior for não, eu não saberia como levar alguém a Jesus, não é tempo de você começar a aprender a fazer isso? Como você poderia aprender a dar um testemunho mais eficaz do Senhor? Sejamos abençoados na prática da palavra.